É isso aí, sente-se à mesa. Está começando mais um Proposições. E estamos aqui, logo ali, em Fortaleza. Chegamos hoje e do nada aqui, essa mesa que Deus preparou pra gente. Não era previsto, mas deu tudo certo. O tempo de Deus aconteceu. E eu quero aqui viver esse tempo especial. Estamos aqui com os irmãos da nossa congregação aqui em Fortaleza e na casa do Carlinhos. Então a gente vai conversar com esse peregrino, é assim que ele se apresenta, né? É assim que ele gosta de ser chamado, pelo menos eu aprendi isso. Então aqui tem vento, tem bicho, tem tudo, graças a Deus. Isso que a gente não foi ainda lá ver os patos. Então estamos no ar livre, preferimos gravar assim, para vocês terem uma ideia de barulho, de vento, de passarinho, para a gente poder viver esse tempo junto. Então antes de qualquer coisa, chega aí, vai dando seu like, comentando, faz o que você quiser fazer e manda aí para pelo menos 3 pessoas, para que essa conversa possa encontrar outras mesas e reverberar em outros corações. Carlinhos, alegria, eu tô falando Carlinhos aqui, me sinto aqui íntimo, né? Mas é porque a gente sempre chamou o Carlinhos de Carlinhos, porque ele tem o alto. Quantos? 1,50 e quanto você tem de altura? A de altura era 1,61, mas agora está em 1,57. Foi dando uma baixadinha. Tá abaixado. Igual carro rebaixado. Tanto que eu fui fazer agora alguns exames, e aí quando a menina foi lá, fez as medidas, peso, aí disse, o senhor está com sobrepeso. Aí eu digo, sobrepeso como? Não, porque a sua altura... Eu digo, não, então não é sobrepeso, é subaltura, porque... Eu fui diminuindo, o peso é o mesmo. O peso é o mesmo, como a relação é altura e peso, você está dizendo que eu estou com sobrepeso, eu estou com subaltura. Mas é isso, gente, eu tenho, assim, tido a alegria de poder conversar com irmãos aqui, que fazem parte da minha trajetória, mesmo que à distância, né, a gente... Quase ninguém acredita, mas eu sou mais reservado na minha. Mas Deus deu a graça de, ao longo dos anos, me colocar na mesa com esses irmãos. Então, mesmo que eu não tinha ali nenhum protagonismo, eu sempre estive ali no CEMESP, Missão na Íntegra, lá no JV, nos encontros de pastores. Ninguém me via, mas eu estava lá, sentado, ouvindo, presenciando Carlinhos, Capelete, Ari, Paulo Júnior, Antônio Carlos, tanta gente boa, o Bitum, que é um amigo hoje, porque a gente mora perto, então ficou mais fácil da gente se encontrar. E aí, estamos aqui em Fortaleza e viemos na casa do Carlinhos, já estamos aqui algumas horas, e a gente quer aproveitar para repartir essa mesa com vocês. Então se apresenta, Carlinhos, se alguém ainda não te conhece do lado de lá. Carlinhos, seu amigo, macho. Carlinhos, meu amigo, olha que moral, faz esse corte aí. Pois Carlinhos, meu amigo. Claro, seu amigo. E aí você disse que ninguém lhe via. Como é que a gente não lhe Não, vê, cara? hoje eu tô maiorzinho, né? Maior. Naquela época eu tava menorzinho, né? Como é que não lhe enxerga? Naquela época eu passava mais desapercebido. Pode dizer que eu parto desapercebido, tudo bem, porque, né? É uma alegria, cara, ter você aqui. Foi uma surpresa agradabilíssima trazer esse casal lindo e maravilhoso que tá aí com você. Estou ganhando esse dia, viu? Estou ganhando esse dia. E receber aqui nesse lugar, como você viu, não tem cerca elétrica, o muro é baixinho. Era bom vocês saírem aqui já com a cópia aí do controle para quando chegar, não tem nem que buzinar, nem que apitar, chega e entra, a casa é nossa. A hora que chegar, sim, dá para se refugiar aqui em algum lugar. Foi isso que eu escutei de você, mas também foi isso que eu escutei de alguns amigos. E me lembro especial, o Ari uma vez falou que foi na sua casa e falou, vamos lá na igreja. Aí começou a chegar umas crianças, falou, é isso aqui, nossa igreja e tal. Sempre foi, né, Carlinhos, assim, estamos aqui gravando ao fundo dessa memória bem afetiva e você escreve muito sobre a sua família, mora aqui, mantendo os laços. Então, como que tem sido, ou como foi essa construção, porque depois a gente vai mostrar o baú aqui, que tem tudo a ver com a sua vida, sua infância. Como foi essa leitura familiar? Como era o ensino dos seus pais? Assim, como que se deu a pedagogia do ensino para que você se tornasse essa pessoa dessa leitura profunda e simples? Eu sou filho de uma família pobre, né? Meu pai, ele era pastor no oeste do Rio Grande do Norte. Meu pai é cearense, morava em Morada Nova. Foi para a região do Rio Grande do Norte em 1929, 1930, evangelizava por lá. Casou-se com uma menina de Quixadá,
no Ceará. E aí depois a menina faleceu, teve uma filhinha, ele teve 7 filhos, a última era uma filhinha. Ela tinha tido a mãe, né, que é a esposa do meu pai, tinha tido febre tifo, febre tifoide, quando tinha 19 anos de idade. Depois da gravidez da meninazinha, ela teve uma reincidência e morreu naquela ocasião. Meu pai ficou viúvo com 7 crianças e aí fez o processo de migração para vir morar em Fortaleza. Ficou um período na casa de um irmão e aí ele já conhecia. Aqui é a minha mãe. Ele, quando casou com ela, ela tinha 27 anos de idade, era uma rio-grandense. Então eu sou filho de família migrante, que faz essa migração do interior do Rio Grande do Norte para o Ceará. Quando eles vieram morar aqui, eles moraram numa região que antigamente era cheia de pequenas fazendas, açude do João Maia, região onde você viveu parte da sua infância, quando aquilo ali já tinha uma certa pavimentação. Uhum. Mas quando nós viemos morar nessa região, era uma região de pequenas fazendas, era uma região mais rural do que urbana. Eu às vezes até ficava me perguntando como é que eu gosto tanto do mundo rural se eu nasci em Fortaleza. Mas eu nasci na Fortaleza, nesse lado da cidade, que era uma região ainda rural. Uhum. Então acho que por isso que eu fiquei encantado sempre pelo mundo rural, pela natureza, plantas, animais, né? E aí nós vivíamos numa casinha de taipa. Eu nasci na casinha de taipa, depois meu pai construiu uma pequena casa de alvenaria. Os 3 primeiros filhos já nasceram na casa de... Aliás, os 2 últimos já nasceram na casa de alvenaria. O Adonias, o meu irmão, 2 anos mais novo do que eu, ainda nasceu na casinha de taipa. Então era uma família muito simples. Mostrei há pouco tempo a você ali a máquina de costura, que mamãe trabalhava nessa máquina para ajudar na renda familiar. Meu pai se tornou assim um pastor itinerante, evangelizava geralmente a cavalo. Às vezes ele ia um percurso de caminhão, na carroceria de algum cara que ia levando ou trazendo madeira, levando mercadoria para o interior, e em outras partes ele ia a cavalo. E fiz algum desses percursos com meu pai. Na época das férias ele me levava, eu achava legal demais. Então, essa é a história. E tinha 2, falando assim sobre a família, o que é que a gente herdou da família, 2 discursos muito interessantes. Meu pai e minha mãe diziam que não ia faltar comida e não faltaria estudo. Então, o investimento nos estudos era um negócio assim, para você ter uma ideia, na minha época, que a concorrência para você ingressar na Universidade Federal era uma concorrência pesada, né? Eu podia escolher todas as ciências exatas, podia escolher engenharia mecânica, engenharia agronômica, fiz a opção por engenharia agronômica, nem sei por quê, mas assim, talvez eu tivesse feito a opção por matemática, Uhum. tivesse sido mais interessante, que eu tinha uma mentalidade para ciências exatas muito interessante. Assim, a minha cabeça era, eu conseguia resolver problemas sonhando. Era um negócio legal demais. Trigonometria, logaritmo, assim, com a maior facilidade. Era um negócio impressionante. É tanto que eu tenho um netinho que eu penso que ele tem um tipo de genética parecida com a minha. Eu vi, eu vi. O menino é meio doidinho. E então a gente tinha esse discurso. O discurso sobre estudar era tão forte na família que se a gente quisesse gasear um culto, aí a gente falava que tinha prova no outro dia. Aí tava. Então, geralmente tinha prova na sexta-feira, que tinha culto na quinta, a gente ficava em casa. E não ficava para estudar, não. A gente ficava para assistir Rin-Tin-Tin, Bonanza, que eram os filmes da época e tal, né? E a gente ia assistir na televisão do vizinho, porque meu pai achava que ter televisão era pecado, televisão era coisa do diabo. Até ele poder comprar a primeira televisão. Quando ele pôde comprar a primeira televisão, ele deixou de ser... Era de Jesus, já. Ele deixou de ser do diabo. Essa questão da santidade, em algumas realidades, me parece ser mais um referencial econômico do que cultura religiosa, né? Uhum. Mas essas peregrinações com seu pai lá, você acha que isso influenciou diretamente para essa... que você começou a chamar peregrinação? Eu conheci como peregrinação com o Carlinhos. Em julho, ia lá, passava 15 dias com você. Eu era muito amigo do meu pai, e aí ele, por exemplo, ele não enxergava muito legal. Ele usava um óculos assim, que a lente, a gente quase não via os olhinhos dele, era um olho azul bonito, cara, quando ele tirava. E aí, à noite, quando ele ia pregar nos bairros de Fortaleza, que precisava pegar um ônibus, ele não conseguia enxergar o nome do ônibus. Então a gente tinha que ir com ele. E só que esses ônibus paravam no canto, você tinha que andar às vezes 2 quilômetros, 1 quilômetro a pé. E eu ia com ele, e ele gostava de andar rápido. E eu aprendi com meu pai, desde garotinho, a peregrinar.
E quando eu ia para a zona rural, às vezes ele fazia esses cultos de evangelização. Quando ele ia para o culto de evangelização, 6 quilômetros, 7, às vezes ele ia a cavalo. Às vezes não tinha um cavalo e a gente ia a pé. E então eu presumo que eu tive uma influência muito grande dele nessa história de caminhar. E ele preferia, às vezes, fazer deslocar. Às vezes ele pegava ônibus, mas ele não gostava muito, porque ele não aceitava que um cidadão desrespeitasse uma senhora dentro do ônibus. Então, para evitar algum entreveiro, alguma briga dentro do ônibus, ele evitava ir de ônibus. Se ele percebesse uma senhora sendo desrespeitada, ele tinha que interferir, ele tinha que se meter na confusão. Então, por isso Um senso de ele justiça, evitava assim. senso de justiça, de respeito às senhoras, era um negócio. Respeito à senhora, idoso e criança, eu aprendi com meu pai. E essa era uma leitura cultural dele ou bíblica mesmo, Não, sim? eu acho que mais do jeito dele mesmo. É Aham, tanto que alguns irmãos dele não tinham esse mesmo jeito. aham. Imagina um cidadão da zona rural que derrubava touro, em casa lavava louça, lavava as roupas da gente. Ele ficava chateado. Tu imagina, porque era 7 filhos do primeiro casamento, nasceram 7 do segundo. Então tu imagina 4, 5 redes, amanhecia o dia tudo mijada, né? Aquele horror de xixi nas redes. Meu Nossa, pai ficava chateado se minha mãe fosse lavar a rede, era ele que tinha que lavar. Aí ele dizia, se eu não puder isso. pagar uma pessoa para lavar a rede, eu lavo, eu sou mais forte do que você. Ele encontrava a mãe espanando a casa, ele ficava muito chateado, era a tarefa dele. Então era um cara forte, corajoso, destemido, mas super maternal. É tanto que todos os filhos do meu pai, a gente brinca e diz que todos são pai. É pai e mãe ao mesmo tempo. Tem um dos meus irmãos que a gente brinca com ele, cara, tu só não dava de mamar teus bebês porque tu não tem leite e tal. Ah, Tal era o jeito maternal de cuidar dos filhos. Então foi outra coisa que eu herdei dele. Da minha mãe, eu creio que foi essa resistência física. Mamãe era de uma resistência física impressionante. Os meninos me chamavam, não sei se você lembra do Disseu que jogava na seleção brasileira, que era o fôlego de sapo. sim. Então, alguns meninos me chamavam de fôlego de sapo, porque eu corria 90 minutos, subia e descia meio de campo sem. E é uma resistência da minha mãe. Eu ainda consigo fazer 150 quilômetros de peregrinação em 6 dias, média Uhum, de 35 quilômetros por dia. uhum. E aí herdei da minha mãe a resistência, esse tamanho, né? Meu pai era mais graudão, então eu fiquei um cara corajoso desse tamanho. É chato para valer, porque meu pai tinha razão para ter coragem, que ele tinha Se fosse igual estrutura. o Patrick, O imagina Patrick, você com tu esse imagina, corpinho aí. a minha coragem em cima do Patrick ia ser um problema, cara. Parava ônibus. Mas, então, ficou ruim para mim que eu fiquei Deus deu uma equilibrada, senão eu dei eu muita acho que ele confusão. equilibrou demais, cara, porque eu fiquei numa coragem e não leva vantagem no tamanho, cara, de lascar. Tá? E as peregrinações, cara? Você falou aí, quando que começou desse Eu formato? sempre gostei de peregrinar, mas aí quando meu pai faria 100 anos, que foi em 2006, eu resolvi peregrinar que foi a peregrinação, eu comecei a fazer essa mais longa, eu já peregrinava, fazia 2 dias de peregrinação e tal. Aí dessa vez não, eu resolvi fazer 6 dias de peregrinação, indo pelos lugares onde meu pai evangelizava a cavalo. Então eu saí de Mossoró a pé, até a barragem de Santa Cruz, que dá 105 quilômetros. Depois fui para a Serra do Mel para andar mais uns 45, 50 quilômetros. Tudo Uhum, na região do Rio Grande do Norte, né? uhum, E aí, dessa primeira experiência, eu comecei a perceber que peregrinação é uma disciplina de espiritualidade. uhum, Aí, na época, fui em busca de literaturas e encontrei cada coisa bacana sobre peregrinação, como uma disciplina uhum. tal qual a oração, o Os pais do jejum, deserto, aquelas paz, coisas assim. Aham, aham. exatamente, né? Filo de Alexandria, Sim, aquela sim. turma toda, né, que caminhava aí Alectos no divinos. Alecto de... Aí Ah, comecei, eu inclusive desenvolvi o material que eu tenho escrito, eu estou sem nenhum que está esgotado, foi produzido pelo grupo CEBI, que é um grupo ecumênico que a sede é na Bahia, Centro Bíblico, Centro Evangélico Bíblico, esqueci, como é que eu esqueço a sigla do CEBI, se eu lembrar. E aí eles fizeram a publicação que eu chamo de Vozes do Coração, Vozes do que é um coração. tipo de leitura popular da Bíblia, onde o coração fala mais do que o texto bíblico, né? É bem interessante. É um roteiro muito simples, mas muito legal para se trabalhar em grupos Leitura popular pequenos. da Bíblia, você fala daquela forma mesmo que alguns propõem, né? É, Que eu, todos eu faço, podem. eu faço uma mistura de leitura popular da Bíblia com Lectio Divina, né? Então são duas vertentes. Então, na verdade, você tem um tipo de leitura bíblica onde você fala do coração,
mas aonde o ambiente, a situação pode trazer temas, por exemplo, que demanda incidência em políticas públicas, que demanda uma luta por justiça, e aí o Uhum, compromisso do grupo é um compromisso de oração, uhum, mas também de mobilização, uhum, em defesa de algum direito, coisas dessa natureza. Então, na uhum, verdade, é um tipo de texto onde você lê o texto e você vai responder às demandas do contexto, né? uhum, Seja demandas individuais ou demandas mais coletivas. uhum. E essas peregrinações que você começou por um tempo, você é sozinho mesmo. Sempre sozinho. Feira de Santana, fiz uma vez, coisa de o Everto, que era um amigo meu, dono lá de um cursinho, professor universitário, Marcos Monteiro. Aí uma das vezes eu fiz nessa região, mas coisa. Aí quando essa de julho de 2006, dia 12 de julho de 2006 eu comecei. Comecei, né, saindo do centro de Mossoró, indo até a barragem de Santa Cruz, que, como eu falei, dá 105 quilômetros mais ou menos, que era essa região onde meu pai. E aí, eu, sozinho, depois eu fui com um primo meu, Altevi, que também era pastor, o Arlindo, que é esse meu primo que mora aqui pertinho, Adriano, a Otília, minha irmã, Leci, que é essa que vocês viram há pouco tempo. Aí foi aumentando o grupo, eu acho que depois de uma peregrinação com umas 12 pessoas, hoje é quase que piquenique, Turismo. turismo. Mas Mas qual assim, é a disciplina, assim, a cadência que você viveu, principalmente no começo? Quais foram... em se tratando de disciplina, por exemplo, ponho R$ 10 no bolso Aí, e aí não pede nada a ninguém, não pede lugar para dormida, não pede comida, não pede nada. Nunca faltou dormida, nunca faltou café da manhã, nunca faltou almoço, nunca faltou jantar e nunca vim com mais de R$ 10 e nunca vim com menos de R$ 10. Sempre que voltaram impressionante, exatamente. impressionante. A provisão, o cuidado de Deus. Então se diz assim, é a mesma coisa que caminhar? Não, não é a mesma coisa que caminhar. Peregrinação é uma disciplina de espiritualidade que tem a ver com caminhada, mas tem a ver com parada também. Em peregrinação, você pode às vezes estar uma tarde toda parada sem estar caminhando. É como eu sempre digo, dieta não é a mesma coisa que jejum. Uhum. Dieta faz bem ao corpo, caminhar faz bem ao corpo, mas a peregrinação tem algumas disciplinas que são disciplinas pedagógicas, né? Vai da arrumação que você faz da mochila aos encontros na estrada. Eu lembro uma vez eu estava arrumando minha mochila, eu gosto de andar de sandália, mas não dá para você peregrinar de sandália, porque entra areia, pedra e Vai tal, aí você cortar, vai tem que ir de machucar. tênis. Uhum. Eu gosto de usar esse tipo de boina, mas não dá para você ir com ela, porque ela esquenta muito, tem que ser chapéu de palha, tem Uhum. que ter um paninho protegendo e tal. E aí eu fui arrumando a minha mochila. Tênis, sou branquelo, aí tem que ter protetor solar, umas camisinhas mais leves e tal. Aí eu comecei a perceber que tudo que eu colocava na mochila tinha a ver com proteção e não com representação. Daí para Uau. frente eu decidi na vida que eu não uso roupa para representar. Eu uso roupa para me proteger. Então, se eu estou num lugar mais frio, pode ser que eu use uma jaqueta, dificilmente um paletó. Não tem problema com paletó, até tenho dois paletós, né? Tem a história do paletó branco, né? Não, tem o paletó que é o azulão O azulão, o azulão. e o brioso. O brioso já tem 46 anos, eu acho. O azulão deve estar com 40. O azulão está com 42. Comprei em 1983. E Mas aí. explica essa proteção e... Proteção e representação. Sim. Então eu não uso roupa para me representar. Porque quando eu vou com paletó, ninguém me conhece, conhece o meu paletó. Uhum. Eu prefiro que conheça o Carlinhos. Então, quando eu vou de paletó, eu percebo que eu não existo. Existe uma imagem, uma capa, né? Aí eu Ah. sou bem recebido. Como é o seu nome? Quem é o senhor? Se eu for de paletó, no instante pergunta meu nome. Você Quando falava eu disso como poder de compra, eu poder, escutei não, de, muito de disso. presença, Aham. de palco, né? Então, eu percebo que quando eu vou com o Brioso, que é o paletó mais chato, todo arrogante, né? Quando eu vou com ele, eu não sou conhecido. Quem é conhecido é o Brioso, é o paletó. Aí pergunta meu nome, como é o nome do senhor? Quando eu vou sem o paletó, nem perguntar meu nome, pergunta. Quando eu vou com ele, quem é o senhor? É impressionante, assim. Então, aí eu não gosto de andar com ele, porque aí eu não existo. Existe a capa, a imagem pública, o título. Isso Uhum. tem a ver com o título, tem a ver com o cifrão na testa. Esse do cifrão na testa, vale a pena você explicar. Você vai comprar alguma coisa, aí ninguém Não, acha que você não, pode pagar. eu fui numa peregrinação. Eu Eu lembro disso. eu saí bem cedo.
Aí o pastor tinha arranjado um templo da Igreja de Cristo no centro de Mossoró para eu virar à noite e eu saí cedo. Aí eu saí, fechei a porta. Ele disse, quando o senhor empurrar a porta, pronto, pode ficar tranquilo, você só joga a chave. Joguei a chave, quando eu joguei, caramba, não peguei água. Então tu imagina você ir peregrinar, andar 15 quilômetros sem água, não tem como. Aí eu vou caminhando, aí vi um supermercado aberto. Os caras estavam abrindo o supermercado, bem cedo. Aí eu entrei no supermercado para comprar água. Chapéu de palha, aquela mochila nas costas, né? Todo cara de abestalhado. Aí quando eu vou entrando, eu vi que um cara estava me acompanhando. Bem cedo naquela hora, sem ninguém. Entra um cidadão. Desse jeito aqui nesse supermercado, aí o cara começou a me acompanhar. Eu disse, caraca, esse cara tá achando que eu vou roubar, sabia? Aí eu fui, passei, de onde tinha água, não peguei água, rodeei. Quando eu dei mais uma volta, aí já tinha um outro cara vindo de frente e ele atrás. Aí eles ficaram me observando o tempo todo. Qualquer corredor que eu entrava, os caras vinham e aí me deu uma alegria, rapaz, tão grande, né? Porque aquele texto do Apocalipse sobre a marca da besta, não sei o quê, que está na mão direita e na testa, né? Diz que quem tem a marca pode comprar e vender. E naquele dia o cara não achou que eu fosse uma pessoa que podia comprar e vender. Ele achou que eu era uma pessoa que podia roubar. Caraca, eu tô sem a marca da besta. Porque se eu tivesse com a marca da besta, o cara ia, né? Isso é forte. Porque aí eu achei um gancho hermenêutico para interpretar o texto. Acho que aquele texto não está falando de vai botar um chip, que o pessoal fica falando aí, Ou né? o chipzinho da Não, o testa que o texto aqui. está dizendo assim, ó, quem tem poder de compra tem a marca da besta. Então nós entramos ali hoje naquele supermercado, nós não fomos investigados por ninguém, a gente estava com a marca da besta, né? Todo Tem mundo poder sabe que de a gente compra. pode pagar. Pode pagar, entendeu? Ninguém Aham. chegou e disse, bota para fora e tal, né? Aham. Nós chegamos com a marca da besta. Ou seja, o texto não está falando sobre salvação, condenação, o texto está falando sobre inseridos no mercado e os não inseridos no mercado. Uhum. Num contexto em que o povo de Deus que eu digo, os seguidores de Jesus, ali até naqueles 3 primeiros séculos, era um povo perseguido. E peregrino, né? Peregrino, não tinha Tiago onde morar. escreve aos irmãos da. Aos irmãos em peregrinação, Aham. em dispersão, né? Então, peregrinação faz isso com a gente, faz você entender textos, né? Sim. Sim, a gente estava conversando mais cedo aqui, lembrando daquilo que aconteceu mais ou menos na década de 80, aquele movimento da restauração, as igrejas sem denominação, as comunidades, a busca pelo retorno dessa conversa menos formatada e depois você falou de como a gente está virando shopping, todo esse contexto assim. Como é que foi lá? Como é que você foi, na verdade, percebendo que os ambientes nossos, né, não vamos falar dos outros, né, se tornaram também ambientes comercializados, assim, e comercializantes? Eu sempre procuro assim, eu olho um fenômeno religioso, aí eu procuro se tem algum paralelismo na sociedade de um modo geral. Então, por exemplo, eu vou aqui para um ambiente religioso, aí o pessoal está cantando o rio, o rio, o rio, o rio, o rio, e o rio, e o rio, e o rio, e passa 15, 20 minutos, o rio e a turma lá e tal. Aí eu vou lá no ambiente que não é religioso, aí tá lá um cara cantando pocotó, 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 eguinha, pocotó, pocotó, pocotó. Aí eu digo, cara, são fenômenos paralelos, só que um usa a linguagem da eguinha pocotó e o outro do rio e tal. São linguagens paralelas. Então, quando você... os fenômenos religiosos, eles estão dentro de uma cultura mais ampla, numa macrocultura, né, numa estrutura mais ampla. E dá para você ir fazendo essas... Uhum. Então, por exemplo, se você pega a arquitetura desses ambientes de celebração, especialmente as celebrações dominicais, né, que culturalmente o domingo é o dia que mais reúne pessoas nas comunidades. Então, quando você celebra, observa essas celebrações dominicais, você olha para a arquitetura, pode observar que elas têm as arquiteturas de um shopping. Sim. Então, provavelmente estão vendendo algum tipo de produto. Se é um produto tangível ou intangível é que é a questão. Uhum. Ou seja, você vai comprar um carro, aí o cara diz o tipo de freio, como é que é a proteção não sei de quê, e aí você consegue de maneira tangível dizer esse carro vale, dentro do mercado e da concorrência, ele pode cobrar 15 mil a mais. Na religião você não pode fazer isso, não consegue fazer isso porque o valor é intangível. Uhum. Então um copo com água pode valer 5, mas pode valer 25.
Uhum. Eu estou com uma aflição muito grande, tenho um poder aquisitivo melhor, eu posso dar por um sabonete R$ 50, o outro vai dar 30, né? Sendo que geralmente o valor é muito maior do que o valor Uhum. tangível do objeto que está sendo oferecido. Então você tem aí uma, não é nem clientela, você tem consumidores, e aí Uhum. o cara precisa ter um Um design, arcabouço, né? um design, uma Uhum. arquitetura que case bem com o que eu vou oferecer e o fascínio que o ambiente vai capturar o indivíduo. Na verdade, é uma cooptação do sentimento, nem vou chamar da inteligência, porque a pessoa se aliena. Então, a inteligência, você quer fazer levantamento de dinheiro? Eu saberia fazer um levantamento de dinheiro legal. Pega uma música legal, bota o pessoal nas nuvens, adrenalina nas pernas e nos braços, deixa o cara sem raciocinar muito, deixa ele raciocinando sobre a Uhum. eternidade, Uhum. As expectativas deles. né? E aí Uhum. você fala do dinheiro, o cara está sem proteção mental. A racionalidade não está boa. Aí você arranca a aliança, arranca o fogão, o Uhum. objeto que ele tem, o dinheiro, com a maior facilidade, né? Uhum. Então, quando você observa isso, pode observar como é que são as propagandas. Elas são rápidas e imagens objetivas para te cativar, Uhum. para te cativar. E quando você, então, não tem como você não perceber que é um shopping vendendo os produtos da religião. Uhum. E com os estrelas da religião. Aí você cria o estrela, que é o cara que canta ou o cara que prega, né? Uhum. E aí vai criando essas imagens. É como o futebol. Quando o Pelé, na minha geração, vinha jogar a jogo Santos e Fortaleza, Santos e Ceará, o ingresso ia lá para cima por causa da presença do Pelé, Sim, cara. sim. Então hoje você tem esses caras que arrancam o dinheiro com facilidade. E não precisa vir. Ele usa a comunicação virtual. Essa é uma questão hoje do mundo jurídico, que é a presença? É quando você vai ou quando você está, mesmo Uhum. que Virtual. virtualmente, né? Então, por exemplo, hoje quando você fala em prisão domiciliar, você tem um problema. Porque o cara pode estar presente em outro canto estando em casa. Sim. Mudou o Então, como contexto de é que... presença. Estou aqui diante de gente aqui do mundo do direito, né? Sim. Não sou nem, mas só para. Então são Uhum. essas observações. O que eu sempre animo as pessoas nessa tentativa de diagnóstico, de leituras de realidade, é observar se dentro desse seu contexto, dentro dessa bolha que você convive, se tem coisas paralelas acontecendo do mesmo jeito, né? Uhum. Aí descobrir qual é o fenômeno na base desse negócio, se é um fenômeno econômico, se é um fenômeno de mercado, né? Usando essa linguagem de mercado, né? Se é um fenômeno de mercantilismo, de troca de favores, seja as trocas de favores pelos bens materiais, seja a troca de favores pelo comportamento, né? Às vezes, por exemplo, às vezes a igreja, estou generalizando, ela não gosta da pessoa, ela gosta do talento que o cara tem. O que é bom para ela é o talento Uhum. dele. O que ela está vendendo é o talento do cara. Uhum. Ela está vendendo a habilidade que o cara tem de cantar. Ela está Uhum. vendendo a habilidade que o cara tem de dedilhar os instrumentos, né? E não porque o cara é bacana. No dia que ele não fizer aquilo para a comunidade, ele está excluído. Uhum. Ele não atende mais à expectativa do produto que está sendo oferecido. Então as relações acabam sendo quase na sua totalidade relações mercantis. Mercantilistas, de troca de bens ou troca de bem simbólico, trocas de bens reais, troca de favores, né? E por aí vai. E como é que você acha que a gente consegue, mesmo tendo essa herança histórico, religioso, cultural, conviver com o evangelho nessas estruturas? Como que a gente consegue ressignificar isso? Isso é uma pergunta fantástica. Assim, não sei se a resposta vai ser Não, sim, fantástica, sim. mas a pergunta é muito joia, porque para mim o evangelho ele é um fermento que tem poder de capilaridade. Eu gosto muito dessa figura quando diz que o evangelho é fermento, Uhum, porque o fermento tem um poder de capilaridade, de infiltração em todos os ambientes. sim. Então, por exemplo, o fermento do evangelho pode atingir atletas de futebol, pode atingir artistas de cinema. O fermento do evangelho pode ir para qualquer lugar. O Uhum, fermento do evangelho é tão extraordinário, ele pode converter até pastores. uhum. Tem chance até Até pastor os tem chance, fariseus. até os fariseus. Aham. Então o fermento do evangelho é muito legal, ele é vida, né? Ele é vida, ele é amor, ele é reconciliação, é sinalização de paz, é sensibilidade pela justiça, né? Então algumas pessoas que têm o fermento do evangelho, essas pessoas têm uma
sensibilidade para a justiça assim fora da média. Para mim é um dos sinais de quem tem fermento do Evangelho. Consegue fazer leituras que outros não fazem, por exemplo, valorizando o pobre. A religião não valoriza o pobre. E a religião de mercado principalmente. Pobre é o diabo. Eu não sou pobre. Você quer xingar um desses caras, chama o cara de pobre. Você quer elogiar um seguidor de Jesus, chama o cara de pobre de espírito. Jesus vai dizer, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só com a ótica do Evangelho e com os critérios do Evangelho, você entende essa frase de Jesus. Com a lógica do mercado, não dá para entender como é que feliz é o pobre de espírito. Feliz é o rico. Que felicidade tem na pobreza, né? Que felicidade tem nisso, né? Porque a gente atribuiu pobreza à miséria. Veja né? bem, porque não é na pobreza, é no ser pobre sem viver na pobreza. Sim. Porque é como se fosse uma categoria humana onde você é simplesmente o substrato da vocação humana. Né? Então isso não é pobre. Aliás, isso não é pobreza. Sim. Né? É quando o texto diz assim, Jesus sendo rico se fez pobre. Sim. O que é que significa isso? Que Jesus veio ao mundo com o substrato pleno do que é ser um ser humano. E é chamado de pobre. Então, isso é de uma fecundidade, isso é de uma beleza da existência, algo assim extraordinário. Sim, né? Isso é o Evangelho. Então, então o Evangelho, eu presumo que esse fermento nunca deixou de existir. Ele está em vários lugares, ele está em vários ambientes, através de pessoas que têm integridade, que têm um coração generoso, que têm uma alma batizada de ternura, que têm uma sensibilidade para o amor profundo, de maneira profunda, né? Então isso está em tudo que é lugar. Por isso que pode parecer uma xingação, uma brincadeira, mas é com uma certa seriedade, ou seja, até pastor e padre pode conhecer. Quando eu digo até pastor e padre, é porque o cara está numa estrutura tão religiosa e às vezes tão poderosa, que dá a impressão por si que a estrutura já o salvou. Ou ele se esconde atrás disso. Ou se esconde atrás disso, né? Eu sei que alguns podem não me entender, mas, por exemplo, para mim, dos papas que eu conheci, quando eu digo conheci, eu conheci historicamente, pelas minhas leituras, as minhas observações, o único papa que morre com o nome e não como papa é o Francisco. Francisco se vai muito mais como Francisco do que como papa. Quer dizer, o cara que na descrição final se fala do sapato dele. Isso para mim é fantástico, cara. Um papa que morre e você fala do pai de sapato do papa e fala que o cara não tem nenhuma conta bancária onde você possa encontrar recursos. E ele mesmo descreve, né? As condições do enterro, Isso, e etc. diz como é que quer que seja, na simplicidade da vida. Nesse sentido, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Existem pessoas que desfrutam do fermento do Evangelho, que mesmo estando nas grandes estruturas, eles engolem a estrutura, mas as estruturas não conseguem engoli-lo. Porque o coração foi tomado pelo Evangelho. Foi tomado pelo Evangelho. Tá. E aí, dependendo do contexto, eles podem morrer, podem ser assassinados, depende do contexto. Essa coisa de morrer por Cristo é uma possibilidade, dependendo do contexto. Então, o Estevão é apedrejado por causa do contexto. A santidade, a beleza da mensagem dele, o conteúdo era algo extraordinário. Sim. Né? Ali é fermento do Evangelho. Sim. Tá nele, né? Tá nele. Corta, sai isso. Tá embrenhado na substância. nos poros, né? E o que você, apesar de você falou que está fazendo 71 anos, você dialogou muito com a minha geração e a gente, ali, há uns 10 anos atrás, a gente tinha muito em vocês, tem ainda, né? Mas naquele momento, uma referência e a gente sentava para escutar vocês, tanto que eu brinquei aqui que eu passava desapercebido, porque para mim só de eu ver vocês conversando já era um banquete, assim, né? E não só para mim, para muita gente. Quando eu falei hoje que estaria aqui com você, rapidinho coloquei na internet e um monte de gente, Carlinhos, nossa, que legal, nossa, minha esposa mesmo, não acredito, você não me falou que você... Eu nem sabia, foi por acaso, mas você analisando a minha geração para baixo, assim, que não tem muita memória de uma igreja simples, assim. Nós aqui, quando a gente se converte, a gente já se converte com essa igreja popular no sentido que era legal ser evangélico,
as grandes estruturas, a teologia da prosperidade já era uma realidade quando a gente converte. Vocês viveram um pouco antes disso, assim. Então, quais os conselhos que você daria para mim e para outros homens e mulheres ali da faixa de seus 35, 40 anos, para que, usando a sua frase, né, pessoas que podem estar na estrutura, mas que não deixa com que a estrutura engula o seu coração? O que a gente faz para não ser engolido por essa estrutura, por essa cadência, por esse volume? Porque a sensação que eu tenho é que a gente é tipo pescador que está perto de uma barragem e a religião é a comporta se abrindo e a gente não consegue, não tem como a gente aguentar aquele volume de água, assim. Como que a gente... O que você falaria? Fala para mim. E aí alguém mais aproveita. Não, vou falar aqui do que, né? Conversa de mesa, né? Primeiro assim, esse negócio é fascinante. Fascinante. Paulo fala sobre isso, inclusive. Ele fala sobre um mistério, ele fala de mistério de morte, cara. Acho que é 2 Coríntios 3, quando ele vem falando sobre aquilo que foi escrito em tábuas de pedra. Paulo, naquele contexto ali, do que ele está chamando escrito em tábua de pedra, claro que ele está aproveitando a matriz religiosa judaica, porque é o que ele tem nas mãos. Claro, tábua de pedra. E ele vai falar de tábua de pedra, não sei o quê. Aí ele diz assim, quando Jesus se manifesta, o véu se rasga e Cristo é revelado plenamente. Pelo que ele vai descrevendo, pode observar que ele fala de um fascínio. Esse negócio é fascinante, é atraente. Ele chama que no final gera morte, mas o danado atrai. Puxa, cara, quem é que não quer um palco? Né? E o cara não precisa nem fazer muitos treinamentos, nem muita capacitação. Basta ser um animador de auditório. Os chamados coaches hoje aí, que não tem nada a ver com o coach tecnicamente e academicamente formado. Sim, é outra história. O treinador, né? Que é o coach lá, o cara que pode acompanhar 4, 5 pessoas. Se é que é um coach sério, vai acompanhar 4, 5 pessoas profissionalmente. E geralmente é um cara já com a maturidade, né? Foi um CEO qualquer, foi um executivo, né, que viveu a experiência e vai acompanhar 4 ou 5 caras sobre o comportamento deles e tal. Aí não, hoje o cara faz uma reunião com 600, 1000 pessoas, sei lá, esse negócio. Então, assim, é outra coisa, mas é fascinante. É fascinante. A internet também. E a internet ajuda, você vai construindo na público, neurolinguística, as frases de efeito e de, né, motivação das pessoas, é interessantíssimo, né? Não sei como que as pessoas... Quando eu digo interessantíssimo, não me fascina. Sim. Só estou dizendo que é isso que fascina. Fenômeno interessante, é um fenômeno que interessante. Não fascinante. É isso. E aí, para o cara romper com isso, acho que tem que ter alguns compromissos. Eu resolvi na vida assumir alguns compromissos, que é aprender com os pobres, porque, camarada, como é que uma senhora que não consegue um salário mínimo, costurando e botando a gente de castigo ajoelhado perto do baú. E aí consegue alimentar 14 meninos, cara. Não deixa esses meninos passar fome. E os meninos com dificuldade, eu arranjando o livro com o colega na sala de aula, ou indo na biblioteca à tarde para pegar o livro da biblioteca, para fazer suas atividades. Cara, como é que essa senhora consegue administrar menos de um salário mínimo para 14 filhos, macho? Quando esses caras vão falar sobre administrar recursos, eu digo, cara, vai aprender com minha mãe, filho da mãe. O que você ter muito e administrar é fácil. Eu quero saber como é que você administra com tão pouco. E com 14 filhos. Com 14, e todos ingressaram na universidade. Até o meu irmão, que tem mais limitações, que teve meningite na infância, terminou a universidade com 40 e tantos anos, mas terminou a universidade. Todos terminaram a universidade. Todos conseguiram, assim, ter uma vida digna, sem nenhum problema. Por que eu entrei nesse assunto, fiz esse assim? Então, essa coisa de aprender com as coisas que você... com essas pessoas simples. A primeira era aprender com as pessoas simples. Jesus nasceu uma manjedoura, cara. Faz a entrada triunfal em Jerusalém montado no jegue. E é legal que o texto diz assim, o jumento nunca montado por ninguém. Então, significa que esse bichinho não era adestrado, não. Era um jumento arisco. Dá a impressão que era uma cena digna de vaia. E aí o pessoal sem glamour nenhum. Sem glamour, né? Não tem. Então, acho que esse é um compromisso. O segundo compromisso e eu tenho que me dar conta disso, quando você fala assim, a nossa geração e vocês ali, pelo menos eu não me dava conta disso. Então, eu hoje tenho que me dar conta que eu sou esse cara, porque eu olhava para os velhinhos, Manfredo Grellert, pastor Russell Shedd, o Rubem Alves,
Elben César O Elben. também que eu ia citar. Aí eu já descubro, esses caras já foram. Aí eu nem percebo que eu já estou de barba branca e que eu sou agora eu sou o velhinho da vez, né? É. Então, quando você fala assim, a gente estava ali desapercebido, ouvindo vocês, graças a Deus que eu nem me dava conta disso, nem me dou conta disso ainda. Eu estou aqui querendo aprender contigo, desculpa que eu estou falando muito, mas assim, eu sou o cara que não respondo mais para essa geração que vem. Por mais que eu faça leituras e busque, eu não tenho como responder para essa geração. Então, de um lado, eu fico observando, eu dirijo uma comunidade, e ela não cresce, cara. Uhum. Ela fica patinando. Aí, eu, às vezes, cara, se tivesse um cara mais novo aqui, que chegasse aqui, esse negócio aqui ia... Então, tem que ser uma via de duas mãos. A paciência, a humildade de aprender com a geração que vai chegando, né? Quando você fala sobre, rapaz, ouvindo você... Cara, tudo legal. Eu espero que a gente tenha dado gerado alguma inspiração, alguma motivação para a vida em alguém. Então, essa história de aprender com... Eu decidi na vida que era essa caminhada com pessoas pobres, com pessoas sofridas, essa caminhada com pessoas idosas, senhoras aí do bairro, da vizinhança, né? Conversa com a senhorinha, pergunta como é que ela resolve o problema da vida dela, como é que vão os dejetos da noite, porque não tem banheiro em casa. Estou me referindo a uma senhorinha bem aqui pertinho. Cara, como é que ela gerencia isso? E aí, claro, não tem só que gerenciar. E aí eu e outras pessoas ajudamos a senhora não precisar gerenciar Sim. mais essa dificuldade. Mas tu imagina o que é uma senhora idosa, cheia de pudor, não ter o ambiente nos seus 2 quartinhos para suas necessidades fisiológicas, a coisa mais básica da vida, cara. Se ela estivesse na zona rural, não, ia ali atrás de uma árvore, né? Mas está Uhum. no mundo urbano, não tem espaço, né? Uhum. Então, aproximar dessas pessoas, como que elas estão gerenciando a vida. Acho que essa é uma das coisas interessantes. A outra, que é uma decisão que eu sempre fui tomando na vida, né, é entender essas realidades, esses contextos, a partir de diagnósticos mais científicos. Não estou dizendo que a ciência tem toda a resposta, mas às vezes a gente fica construindo respostas superficiais, tolas, né? Eu procuro ter muito cuidado com isso, para que as coisas não sejam... E eu não sou um acadêmico, mas sou fascinado para, por exemplo, coisa simples, né? Por que que o garoto pobre, de no máximo 14 anos de idade, dependente químico, de cor negra e que não sabe roubar, saber roubar é uma frase terrível, mas se não sabe roubar, esse menino vai morrer mais ligeiro do que os outros, cara. Então, ó, o menino é pobre, é negro, é dependente químico, não sabe roubar. Então ele não consegue pagar a dependência que ele tem. Ele não consegue atender essa demanda do consumo. O de pai não tem dinheiro, a mãe não tem dinheiro. Ele, por causa da dependência, vai lá, pega do cara, não vai assaltar, não vai roubar, não vai pagar, o que é que vai acontecer com ele? Uhum. Morre. E aí o cara que mata está no máximo a 100 metros da casa dele. É que essa foi uma constatação, É né? constatação. É, Aí quem faz tá isso? sempre É um perto, cara né? acadêmico que faz o levantamento, que diz, então Uhum. assim, eu vou atrás desse tipo de Uhum. observação. Você tem uma diminuição da criminalidade nesse contexto brasileiro agora. Os últimos dados de 2024 do IBGE, você tem uma diminuição da criminalidade. Mas tem um aumento no homicídio de mulheres, no feminicídio. Uhum. Então tem alguma coisa. Tem alguém que está no carimbo, que está carimbado para morrer. Mulher. E por que que das que morrem o maior percentual é de cor preta? Então você tem um feminicídio crescendo numa época em que o assassinato está diminuindo. Pelo Uhum. menos diminuiu na estatística de 2024, né? Então, cara, tem um negócio sério aí. Então Uhum. tem uma informação, um diagnóstico preciso que a gente precisa estar atento. Então eu não uso, por exemplo, eu não vou rir com piada contra a sogra. Uhum. Eu não vou rir com piada contra, nem gosto da frase, loura burra, porque não Uhum. tem piada com sogro. Então, se é piada só com sogra, é uma questão de gênero. Se é piada só com a que não tem loura burra, mas assim, essa linguagem que o pessoal Não usa, tem do loiro não tem do burro. loiro. Ah. Então, ela é uma questão de gênero. Uhum. Aqui no meu Ceará, por exemplo, quando um cara não presta, ele é um égua. Quando ele é muito ruim, ele é filho de uma égua. Mas quando ele é bacana, ele é pai d'égua. Uhum. Quando não presta, é feminino. Quando presta, é pai d'égua. É bacana, é masculino. Então, essa linguagem gera uma violência no punho. Ou seja, a linguagem está na cultura, está na cabeça, está no coração. Uhum. Ligeiro vai chegar no punho. Então,
essa... E como você tem conseguido continuar com essas reflexões num momento, como você colocou uma questão científica, específica, ok. Mas hoje as pessoas, elas não vão para a ciência, né? Elas gostam do WhatsApp, do Instagram. Como você continua conseguindo dialogar com esses temas que nos últimos anos, tudo que você falou aqui é científico, é mostragem, não é ideia de ninguém, mas nos últimos anos isso se tornou uma conversa política Claro. extremamente enviesada e nada evangélica. É porque Né? a minha geração lida com a religião e a fé, desculpa, a ciência e a fé como espelhos que se olham e que podem dialogar. Aí tem todo um discurso Uhum. nesses últimos 10, 15 anos que elas são contraditórias. Se você tem fé, não pode ser ter ciência. Se você tem ciência, não pode ter Sim, fé. sim. Então, essa geração perdeu essa possibilidade do diálogo entre fé e ciência. Tem o livro do John Stott, Crer é também É também pensar. pensar. Crer é também pensar, quer dizer, fantástico, que é nesse sentido de que a fé e a ciência precisam se entreolhar, se observarem, né? Uhum. E um ajudar o outro na caminhada. Mas a gente está com a geração que quem lida com a ciência não pode. Eu fui professor de um seminário aqui em Fortaleza, eu percebo, inclusive, que uma das críticas que os alunos que participavam comigo, eles são hoje bem mais conservadores, é porque eu estudava com eles formação do povo brasileiro à luz do Darcy Ribeiro, Uhum. Sérgio Buarque de Holanda, né, Raízes do Brasil e tal. Uhum. Então, tu imagina só, você hoje não poder falar desse Sim. pessoal porque é secular e não, você tem que achar. O próprio Rubem Alves, né? Sim, Que tá aqui no nosso berço, mas se tornou com uma persona não grata, persona né? não grata, exatamente. Aham. Então, eu acho que esse é um problema, essa geração me parece. Mas eu fiquei muito esperançoso. E é você, o Tiago ali da igreja do Ricardo Barbosa, e toda uma geração que está chegando aí. Eu fui para aquele encontro meio desanimado. Resistente. Não desanimado, desanimado assim. Mas aí eu saí, honestamente, eu estou mais animado. Acho que tem uma geração que está chegando que pode arejar de novo uma percepção de mundo, de realidade, de Uma sociedade. leitura, né? Uma nova leitura dessa realidade que a gente está vivendo, né? E é uma leitura que a gente propôs como latinos, né? Eu estava lá por causa de Lausanne, estudando um pouco mais, e a gente vai voltar algumas coisas até, se Deus quiser, aqui no teu quintal também. É, quando o John Stott falava de Lausanne, o que me parece, ninguém é melhor que ninguém, mas o que foi o grande salto de Lausanne foi a contribuição latino-americana. Sim, René Isso é histórica, o Samuel, o René, e de repente no Brasil, tudo que a gente estava construindo, vocês mais do que eu, obviamente, foi enviesado, assim, totalmente quase criminalizado pensar o que a gente pensa ou articular o que a gente articula pela simples leitura clara do evangelho e mais nada. Parece que as pessoas precisam enquadrar a gente em outro lugar e a gente só precisa dizer: não, eu só li Mateus. O que você leu? Lucas. Qual é o problema? Você é muito enviesado, você deve estar lendo fulano e fulano e fulano. Eu falei, não, eu li Marcos, cara. Eu li Atos. Então, assim, Evangelho de eu João. li João, eu vi Jesus. Ele é essa pessoa que peregrina, né? João, quando vê Jesus, coloca Jesus como esse tabernáculo que vai ao encontro, e aí João vai caracterizando todo tipo de encontro, né? Nicodemos, a mulher samaritana, o homem no poço de Betesda, a mulher adúltera, vários encontros de pessoas diferentes, de raças, tribos, de gênero, e Jesus recebendo todos da mesma forma e possibilitando um encontro genuíno e transformador. Né? Não sei, eu fico espantado, mas acho que você fica mais de ver o que o Brasil, qual é o lugar do jovem brasileiro evangélico hoje e qual seria a nossa contribuição para o mundo, ao invés de ter se tornado um lugar de repetições irracionais, americanizadas, sem nenhuma reflexão. E vocês deram a vida para formar pessoas
que pensam e pagaram esse preço, e aí você fala para mim que Lausanne te deu uma nova possibilidade de fôlego, assim, e como é que você tem visto, então, Esse esse encontro de movimento? vocês, Esse porque movimento, Lausanne mesmo assim, pensando nos congressos posteriores ao primeiro, eu acho que é um retrocesso. sim, E o que eu achei bonito nesse encontro de vocês foi isso que me animou, porque vocês resgataram todo o conteúdo de 1974. 74. Então, tudo que vocês estavam levantando ali, os temas, me chamaram para falar sobre evangelização e responsabilidade social, à luz do Pacto de Lausanne. Os 15 temas, Os 15 temas de Lausanne, que é Lausanne 1, que é uma coisa. E aí sim você tem a influência de René Padilha, de Samuel Escobar. Já em Lausanne, que aconteceu nas Filipinas, Samuel Escobar e René Padilha tiveram participação periférica, né? Em pequenos grupos, eles não tiveram nem acesso ao plenário, acesso que eu digo de sim, fala, não é? sim, Então, já quando você diz assim, houve um impacto, há um impacto para a gente, sim, é sim. uma contribuição para a gente, mas eles foram rejeitados pelo pessoal mais conservadores, né? Mas E, foram mais rejeitados aqui também, né? claro, no Brasil também, No né? Até Brasil, porque isso O Brasil é uma espécie, o protestantismo brasileiro é uma continuação do modelo norte-americano. irracional. Como Irracional. Pelo menos os irracional. americanos pensaram para fazer o que eles estão Não, fazendo, né? é uma coisa assim muito chocante. Uma vez eu tava, só para não perder essa, eu tava numa cidade, no norte também, e aí um pastor começou a falar do trabalho com idosos que ele tinha na igreja, uma coisa fantástica, assim. E aí eu gosto muito eu falo muito quando eu sei que eu tenho que falar, mas quando eu sei que eu tenho que ouvir, eu prefiro ouvir. E aí eu fiquei ouvindo, eu acho que ele se espantou com a minha atenção, assim, porque eu fiquei ouvindo muito atento, né? Aí ele falou, ele ficou meio espantado, ele falou assim, mas não é missão integral não, viu? Tipo assim, ele tava se defendendo. Aí eu falei, cara, acho que esse Cara, cara não fez a pesquisa e não mínima. sabe, não sabe nem o que é missão integral, que seria elogio. E não sabia quem era eu também, que ia pregar na igreja dele. Mas foi Sei. engraçado, porque ele tava falando de uma coisa que é, mas com o medo De do que ser falaram taxado. que era. E se defendendo assim, aí eu não estava visitando lá, eu falei, não, tá tudo certo. Só fiquei espantado com essa distância que o evangélico brasileiro está fazendo. E agora, recentemente, há uma pessoa que está lançando aí uma campanha evangelística com a pretensão de ser maior do que as cruzadas do Billy Graham. O que Lausanne respondeu com facilidade, no sentido de que não estamos dizendo que não é, mas estamos dizendo que é para além disso. Aqui o Brasil tem hoje de ser evangelizado. O Brasil tem que ser, talvez, reevangelizado. Sim. Não há possibilidade de alguém que vive num contexto urbano que não tenha assistido um culto, não tenha ido a uma missa, que não ligou um canal. Quem é que esses caras realmente estão evangelizando? O que eles realmente querem com essas novas cruzadas, assim? Que o Brasil precisa de um processo de reevangelização, eu não tenho dúvidas. A pergunta é se o que o pessoal está chamando de reevangelização é se é trazer esses modelos prosélitos para criar de novo um outro tipo de estrutura religiosa E política, e né? política que não vai levar a nada. É só você perceber, quando você diz assim, é o Brasil, mas não é só o Brasil, não. Eu espero que essa minha informação não seja leviana, que eu vi rapidamente, eu preciso até observá-la melhor, não é? Essa iniciativa de pastores batistas nos Estados Unidos, para que nos Estados Unidos as mulheres não votem mais. Imagina só, cara, que discriminação contra o ser feminino. Porque nas igrejas você já vê isso, né? Você vê igrejas aqui no Brasil que a mulher não pode falar no púlpito. Ela não pode pregar, por exemplo, num domingo. Eu estava num congresso, eu acho que era em Goiânia, falando no sábado de manhã para um grupo de pastores, aí abriram para pergunta e resposta, um senhor perguntou, o senhor acha que a mulher pode falar no púlpito? Eu conhecia mais ou menos o documento, eu falei assim, ela pode ensinar numa classe de escola dominical, adolescentes? Pode. Ela pode dar um estudo bíblico em casa? Pode. Só não pode falar no púlpito, né? Ele disse, então tira o púlpito. Que resolve. Resolve. Então o problema não é a mulher. Você cria um lugar sagrado, masculiniza o lugar, diz que é lugar só para os machos, né? Fazendo com que o macho se apresente como um ser de primeira classe, o ser feminino como um ser de segunda classe. E aí discrimina o ser feminino. Então acho que você tem hoje uma movimentação, acho que global, especialmente no mundo da cristandade
pensando aí essa influência que tem os Estados Unidos, o protestantismo norte-americano com o Brasil, é muito sério isso, inclusive com possibilidade de financiamento desses tipos de discurso, né? Sim. Quando eu digo financiamento, não é que o cara financia o discurso, mas ele financia algum tipo de tarefa social, algum tipo de tarefa religiosa, de tal maneira que o outro fica dependente da agenda Uhum. e do conteúdo da agenda, né? Então eu saí muito animado, honestamente eu saí mais animado do que quando eu fui. Aliás, mais animado não, eu saí muito animado, porque aí eu vi uma nova geração que estava pautando os conteúdos que, no meu entendimento, foi o melhor que o mundo evangélico global já produziu, que é o Pacto de Lausanne. Uhum. Então, eu digo, caracas, tem uma geração aí interessada nisso. E aí, como você falou, a gente vinha aqui para perto do seu quintal, por favor, vamos fazer um negócio desse aqui em Sim. Fortaleza. Sim. Se é discussão, divulgação, o pessoal tentar abraçar o Pacto de Lausanne, maravilha. Tá aprovado. Pacto de Lausanne é muito evangélico, é muito voz de Jesus, é muito voz do Evangelho. Então, nesse sentido, né, é muito legal. Tá. E acho que é bom demais. Para caminhar aqui para o fim, mas depois a gente vai proseando mais. É, pergunta que eu acho que eu sempre quis fazer, assim, quando eu encontrei com você, assim, quem é a pessoa de Jesus de Nazaré, assim, na sua vida, assim? O que Jesus de Nazaré representa? Ah, quem é Jesus? Ah, cara. O Verbo é Deus sem título. No Evangelho de João ele não tem título. No Evangelho de João ele não é rei. Ele não é sacerdote. No Evangelho de João, Jesus é um ser humano que é a expressão mais plena e completa de Deus. Nem genealogia Jesus tem em João. Uhum. Então, Jesus, para mim, é a manifestação mais plena e completa de Deus na história da humanidade. E veio de uma maneira humana e simples, ou seja, é Deus se revelando através daquilo que é humano na sua essência mais profunda, mais plena e mais completa. Então, para mim, isso é Jesus. Jesus é esse personagem. E aí o João é que vai escrever isso, né? O João que escreve sobre Jesus ali na sua narrativa, né? Se observa, Jesus está andando com 12 pessoas que ele diz, vocês vão ser meus seguidores e vocês vão anunciar. Aí diz, eu estou vão ali na cidade comprar alguma coisa para a gente comer. Aí os caras vão na cidade, voltam trazendo pão. Aí Jesus conversa com uma senhora, vida complexa, difícil, né? 5 maridos já tiveste, o marido que agora tem não é seu marido. Cara, os discípulos vão, trazem pão. A mulher vai e traz um bocado de gente. Acho isso fantástico. Essa narrativa do Evangelho de João, para mim, assim, algo maravilhoso. Então, Jesus é esse ser humano que tem uma sensibilidade profunda de fazer o João escrever dizendo que a mulher foi e trouxe um bocado de gente para conhecer Jesus. E os discípulos que andaram com ele foram e só trouxeram pão. Uhum. Aí você vai mais adiante, aí os caras apegam lá uma senhora apanhada em adultério e querem apedrejar a senhora. Aí ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tem duas coisas que me impressionam nesse texto. Um é que Jesus não está dizendo que quem não tem pecado tem o direito de bater no outro, atirar pedra no outro. Porque ali tinha um cara, tinha uma pessoa, tinha um personagem que não tinha pecado e nem Uhum. por isso atirou pedra. Então, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele gerou constrangimento nos caras que tinham pecado, mas ele que poderia atirar pedra, não atirou nenhuma pedra nela. A outra é que os caras estão com pedra na mão para atirar na menina, lá, bater na menina. E qualquer gesto ali, né? Uhum. Chamado psicologia de massa, poderia ter funcionado. Se alguém Sim. fizesse assim, o outro já jogava pedra e todo mundo começava a Uhum. jogar pedra. Jesus se baixa e fica escrevendo no chão. Se fosse importante o que Jesus estava escrevendo, alguém teria registrado. Sim. Eu penso que Jesus não ficou escrevendo, não. Ele deve ter feito assim, mexeu na areia, porque na verdade a menina estava em risco de vida, cara. Jesus se baixa e faz aquele para o pessoal olhar para ele, não mais para a menina. Esse gesto de Jesus para mim é algo inusitado. Ele desvia a atenção do pessoal para tirar a menina do centro e não ser apedrejada. Então, não sei quem é Jesus. Jesus é esse personagem inusitado que faz com que a samaritana se apresente mais importante do que os discípulos, que a menina que é trazida para ser apedrejada passa a ser o símbolo agora
da oportunidade, da destruição do apedrejamento. Aquela menina destruiu a possibilidade de apedrejamento. E eu penso que a frase dele, assim, que o pessoal usa essa frase de maneira moralista, vai, não peque mais, né? Eu penso que a frase dele é, minha filha, se você pecar de novo, pode ser que você se encontre numa situação que eu não esteja presente. E aí, se eu não estiver presente, você vai ser apedrejado. Então, vai e não peques mais. Eu imagino que não seja uma frase moral para ele. Não estou dizendo com isso que ela continuasse a vida que ela tinha, não é essa a questão. Mas eu acho que é mais ou menos assim. Olha, se eu não estivesse aqui com você, você estava arrebentada. Se acontecer de novo e eu não estiver presente, vai ser difícil você escapar, menina. Ainda mais sendo reincidente, né? Vai ser reincidente, eu não vou estar junto com você. Então, quem é Jesus? É esse personagem super-humano que pega uma bacia, vai lavar os pés dos discípulos, que diz que é mais importante quem está servindo a mesa do que quem está sentado à mesa. Hoje a gente estava ali, aquele rapazinho que estava servindo a gente, Mais no importante. Evangelho é mais importante do que a gente. Eu estou lamentando que não perguntei o nome dele, que eu sempre pergunto. Não, mas a gente até perguntou, mas Ah, me foi? fugiu. Então legal, aleluia. É porque eu sempre acho que é tão importante que tem que saber o É. nome e tal, né? Então, quem faz isso é o Jesus de Nazaré. Eu sei orar por sal abençoado, cara. Eu sei abençoar sabonete, eu não tenho coragem. E quem é que me atrapalha? É Jesus que me atrapalha. Jesus atrapalha a minha vida, cara. Tinha a maior vontade de ganhar um dinheirinho com esse negócio, tão fácil, cara. Jesus não deixa, cara. Jesus não deixa. Sou divertente pentecostal, tu acha que eu não pegaria 2 sabonetes assim? Agora vem. É, né? Jesus 2 não deixa. Dove. Aí quando eu olho para Jesus, Não tem como, né? não tem como. Transformar algo em vinho, não vender 1 litro. Né? Como é que o cara tem o poder de transformar algo em vinho? É o melhor 600 vinho. litros, Cara, não vendeu é o nenhum. melhor vinho e não vende 1 litro, cara. E nem fez de novo. Não fez nem. Caraca, é coisa mais chata. Eu falo brincando que quando, em Lucas 5 lá, quando Pedro faz aquela pesca lá, Jesus fala para ir mais longe e tal. Eu falo brincando que se Pedro fosse evangélico, ele teria proposto uma sociedade com Jesus. Eu tenho um barco, você sabe onde estão os peixes? Isso aqui Vamos vai. pegar, é só Isso botar aqui vai. direito, chama os peixes. Ele chamava os peixes, né? Bem, seu Carlinhos, eu vou te agradecer. Eu trouxe uma camisa, só que infelizmente eu não tinha do tamanho tão pequenininho. Você fez pro teu tamanho, foi? Não, não tanto aí. Porque aí tá. Não, também porque isso vai virar camisola. Qualquer coisa eu corto e faço uma pra mim e outra pra Não, Dinha. essa daqui não é tão pequena, mas não é tão grande. Mas eu trouxe ela mais por causa da mensagem do que por causa da camisa. Acho que cabe, que tem muito de vocês aqui quando eu escrevi isso aqui. Deus multiplica o que a gente compartilha. Então, tá aqui, cara. Eu tô vestido, a gente tá vestido aqui. Tô vendo aí, cara. Proposições. Depois vê. É G, assim, eu acho que pra você tinha que ser menorzinho. PP. Tem GG, o pessoal não, tem que criar um PP aí, essa né? é G, mas aí dá pra dormir, dá pra usar de vez em quando. A Dinha costura legal, ela vai fazer 2 daqui pra mim. Ela pega essa banda aqui, faz uma pra ela e outra pra mim. Pô, vou te agradecer, cara. Eu que quero te agradecer a alegria de estar com você. Espero em Deus que essa nossa conversa possa, como está sido para nós aqui já, né? E quando eu penso no projeto aqui, não é nada diferente do que isso, é a possibilidade de fazer com que a nossa mesa tenha sempre uma cadeira a mais. Você sabe que lá na nossa casa, quando a gente casou, muito fruto do que a gente ouviu de você, antes da gente ter filho, a gente morava numa casinha, você já até foi lá no JV, e a gente sempre colocava um prato a mais na mesa. E era por causa do teu ensinamento. Cara, que legal. Tava eu e a Carol, você tava lá, eu e a Carol e mais um prato. Porque eu ficava pensando assim, vai que chega alguém, e se essa pessoa chegar, ela vai perceber que eu já estava esperando ela. Então, ela não vai ser constrangida, não, eu vou pegar mais um prato. Eu digo, não, tá aqui, isso já deu certo, já funcionou algumas vezes. E foi muito pela tua partilha, pelo teu investimento na nossa geração, então não foi em vão. Fora eu, tem muitas pessoas por aí que foram abençoadas por você, pela sua casa. Amém. Aqui já tem 2 que vai trazer mais umas 20. E a gente vai continuar nessa mesa. E eu até lamento que hoje, quando vocês chegaram, é porque chegaram várias pessoas, o rapaz estava trabalhando lá na casa do Arlindo, que eu disse, não, vai almoçar lá em casa. Dá para almoçar. Senão tinha dado para todo mundo, mas assim, não, mas sempre tem que dar para todo mundo, né? Foi benção. Tem sempre que dar para todo mundo. Eu vou encerrando aqui e aí a gente continua. Se você quiser
colocar mais uma coisinha? Uma palavra de sabedoria, um conselho, uma oração. Que eu prefiro terminar com a sua frase do que... Então hoje quem termina proposições é o Carlinhos. Cara, viver a vida, amar a vida, né? Não se sentir pressionado por nada, viver de maneira tranquila, livre, com responsabilidade naturalmente, amando o suficiente e fazendo o possível para não precisar de nenhuma lei sobre a vida. Eu sempre digo que quem ama não precisa do mandamento amar o teu próximo, porque já ama. Eu sempre digo, mandamento é para quem não faz. Por exemplo, eu olho para vocês não têm índole de quem vai matar ninguém. Então o mandamento não matarás não serve para a gente não, cara. Não serve, o mandamento não matarás não serve para mim. E eu espero que eu nunca precise estar numa situação de fazer uma escolha entre você e um cara que está com a arma para dar o tiro na tua cabeça. Que eu vou tentar ou me meter no meio ou dar um jeito no cara. Se eu conseguir mobilizar, tudo bem. Eu espero não estar diante dessa situação, de estar no terceiro andar, o cara está com a arma aqui para eu ter que empurrar o cara e ele cair lá embaixo. Que às vezes na vida, né, as leis são assim, você tem os parágrafos, né? De novo, né? Você tem que vem cá, a lei está aí estabelecida, mas tem certas situações que você precisa. Então eu espero que o mandamento não matarás nunca seja para gente, porque você não tem índole para matar. Então o mandamento é para quem não furtarás. Não é para a gente não vai furtar ninguém. Então que a vida da gente seja uma vida que não precise de mandamentos. Que é tão bela, tão bonita, tão cheio de amor, tão natural, que flui tão naturalmente que os mandamentos servem para outros, mas não para a gente. Então eu espero que é a minha oração para mim e para vocês, é que os mandamentos nunca nos sejam necessários. Sejamos seres humanos livres que não precisamos de mandamento. Por exemplo, me perguntaram uma vez assim, quem é que você acha que amor é mandamento, é sentimento? Depende de quem está do outro lado. Se é mãe e filho, nem precisa de mandamento, cara. Agora, se é a mãe e o cara que quer bater no filho dela, aí precisa de mandamento. Me ajuda mais esse cara que eu quebro esse cara todo, né? Então, você tem assim, mandamento depende de quem está do lado de cá e depende de quem está do outro lado. Na vida, eu quero, como é Deus com a gente, que Deus não precisa. Jesus nunca precisou de mandamento, cara. Qual o mandamento que a gente vai dizer que Jesus tem que cumprir? Era o natural da vida dele, viver a vida. Então, se você disse uma oração por nós aqui, é que Deus nos ajude a sermos seres humanos que não precisamos de mandamentos. É tanto que o mandamento pressupõe uma queda. Antes de uma queda, antes de uma corrupção, antes de uma maculação da humanidade, não tinha mandamento. Eu quero viver essa realidade, eu quero ser resgatado para viver essa realidade que eu não precise de nenhum mandamento. E aí a vida vai ficar bonita, o beijo, o abraço vai ser legal, a mesa, o papo, o momento de papo vai ser bacana. E que vocês sejam felizes com a vida, desfrutem a vida, ela passa muito rápido, cara. Eita, troço para passar ligeiro. E quem está falando que a vida passa ligeiro, está com 398 mais ou menos. A minha idade cronológica é 71, mas a vivida é 300. Tá por aí, né? Tá sem arrogância nenhuma. 3 anos que eu vivi em país em guerra, eu conto 30. Namorar com a Dinha e dar o primeiro beijo depois de 4 meses, eu não posso dizer que isso é beijo de 5 minutos, mas até hoje eu me lembro. Foram muitos anos. A oração que ela fazia para Deus, Senhor, coloca um anjo entre nós dois e tal. E o pobre do anjo saía todo sufocado, sem fôlego e tal. Eu não posso dizer que isso é... Entendeu? Ela tinha um negócio de orar, Senhor, põe um anjo entre nós dois. Aí quando eu ia embora, o anjo ficou sufocado, o pobrezinho tá sem fôlego. Tá na UTI. Tá na UTI. É isso, gente. Obrigado. Deus colocava um anjo entre nós dois, a gente deixava o bichinho prensado pra valer, sem ar. Ô pai, melhor eu ficar por aí. Deixa eu ficar aí, que aqui tá complicado. Gente, sejamos uma vez, vamos embora. Você vai dizer que é 71 anos? Nada. 300 e quanto? 380, porque estou ficando mais velhinho, já estou com 300 e tantos anos, eu não sei mais contar, mas eu acho que é 384, 385, por aí. Valeu. Vou perdendo a contagem. Valeu, quero nem acabar, mas acabou. Legal. Deus abençoe, sejamos uma bênção. Valeu, obrigado. Valeu.